A esperança que se adia faz adoecer o coração. Foi o que disse nosso grande sábio rei Shlomo ben Rabi, Salomão, filho de Davi, em Provérbios capítulo 13, versículo 12. Era assim comigo na minha primeira Páscoa da era cristã, porque todas as minhas esperanças haviam sido esmagadas e despedaçadas numa cruz romana numa sexta-feira. Mas primeiro permita que eu me apresente. Meu nome é Cleopas. Alguns me chamam de Cleófas, outros de Clopas, formas abreviadas de um nome comum entre nós, Cleópatros, ou seja, filho de um pai renomado. Minha esposa Maria me acompanhava naquele domingo que começou de maneira terrível, mas terminou de forma tremenda. Não tenho orgulho da nossa participação nessa história. De fato, fomos registrados pelo historiador Lucas nas Sagradas Escrituras como tolos, pela cegueira espiritual que nos envolvia. Não quero me justificar, mas para entender nossa tristeza naquele dia, gostaria de contar um pouco do que havia acontecido na cidade santa, Jerusalém, um pouco antes. Foi época de Páscoa, a celebração nacional que para nós era como seu Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, tudo uma grande festa. Multidões subiam para Jerusalém, não somente de todo Israel, mas de todo o Império Romano. E aquele ano havia uma grande expectativa que pairava sobre a cidade. Todos sabiam que algo especial iria acontecer. Todos imaginavam que finalmente Jesus de Nazaré, grande profeta e porta-voz de Deus, seria aclamado rei, salvador da pátria, aquele que tiraria para sempre o jugo amargo dos romanos do nosso pescoço. No domingo anterior, Jesus havia entrado na cidade com gritos de Hosana, salve agora, bendito é o rei, filho de Davi, que vem em nome do Senhor. Pela primeira vez em muito tempo, nosso povo tinha esperança. Mas nem todos estavam esperançosos. Aqueles que agarravam no poder, os fariseus, saduceus e sacerdotes, rangiam os dentes diante da popularidade de Jesus. Sabíamos disso, mas nunca imaginávamos que seriam capazes de fazer o que fizeram com Jesus. Mas durante toda a semana, minha esposa Maria, amiga íntima da mãe de Jesus, acompanhou de perto o que ele fazia e falava. E enquanto eu trabalhava no campo, depois ela contou-me relatórios maravilhosos dos eventos que precediam o que esperávamos ser o dia de coroação de Jesus. Mas também contou como Jesus o amaldiçoou e fez secar uma figueira, símbolo histórico do nosso povo. Como ele expulsou os vendedores do templo, derrubando suas mesas e cadeiras e impedindo que qualquer mercadoria entrasse ali. Jesus fazia novos inimigos a cada dia. Em uma outra ocasião, ele deu respostas brilhantes quando desafiado pelos fariseus, herodianos, saduceus e escribas, indagado sobre o imposto, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Confundindo-os ainda mais, perguntou: se Cristo é filho de Davi, por que Davi o chama de Senhor? Interessante, a única coisa capaz de unir os inimigos de Jesus era seu ódio por Jesus. Até mesmo o mundo gentil começou a enviar os embaixadores até ele, o rei dos judeus. Queremos conhecer, queremos ver a Jesus. Então, na quinta-feira eu também subi para Jerusalém da nossa aldeia Emaús. Era uma caminhada um pouquinho longa, de 2 horas, cerca de 11 quilômetros. E aí ficamos com os nossos parentes, como de costume, para celebrar a Páscoa. Havia ruídos de grande expectativa em toda a cidade. O povo diria que seria a Páscoa. E o dia em que milhares de cordeiros de um ano seriam defeitos, seriam sacrificados.
uma lembrança do êxodo, quando Deus poupou a vida dos primogênitos e nos libertou da escravidão do Egito. Mas acima disso, esperávamos que seria o dia, a inauguração de um novo reino com um novo rei. Mas também havia uma atividade suspeita: os olhares esquisitos da parte dos nossos líderes, gente sussurrando nos cantos, um aumento significativo de soldados romanos, homens profanados e mal educados no meio da nossa festa. Mas, em geral, uma alegria, expectativa de um novo dia amanhecer. Engano nosso, né? Soubemos que Jesus iria celebrar a Páscoa com os seus amigos naquela mesma noite no cenáculo que pertencia a outra Maria e seu filho, João Marcos. Normalmente a celebração seria na tarde do dia seguinte, logo depois do sacrifício dos cordeiros no templo. Não entendíamos por que Jesus estava antecipando sua festa. Só depois entendemos que ele mesmo seria sacrificado naquele momento junto com os cordeirinhos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mal dormimos naquela noite. Era como crianças esperando uma grande festa. Mas foi por volta das 6 horas da manhã que ouvimos um clamor, alguém batendo a nossa porta e gritando para todos nós. Era Maria, a dona do cenáculo, a mãe de João Marcos. Ela contou-nos uma história que nos arrepiou. Na noite anterior, depois da ceia, as autoridades haviam prendido Jesus. Os discípulos fugiram depois de um confronto com os guardas do templo no jardim de Getsemane. João Marcos viu tudo de longe e quase ficou preso também. Jesus foi interrogado, torturado ilegalmente no pátio do sumo sacerdote Caifás, sem que ninguém o defendesse. Estávamos todos nós, naquele mesmo instante, preocupados com o que nos relatava Maria. Jesus, interrogado, torturado, isso no pátio. E ninguém o defendeu. Os discípulos fugiram. Estávamos sendo levados até Pilatos para ser condenado à morte. E qual que era o motivo que estavam levando Jesus? O motivo era simples: uma suposta traição contra o império. Diziam eles que Jesus havia traído o império, se declarando rei dos judeus. Outros eventos naquele dia se mesclaram na nossa memória como um pesadelo confuso. Foi uma farsa de um processo judicial, Jesus sendo rebatido entre Pilatos e Herodes como uma batata quente que ninguém queria segurar. Finalmente, Pilatos o apresentou diante do povo, achando que havia encontrado a solução perfeita. Ofereceu soltar um dos prisioneiros, como era costume das festas mais importantes: Barrabás, homicida, encrenqueiro, líder de rebelião na cidade. Ou então libertaria Jesus, o autodeclarado rei dos judeus. Qual foi sua surpresa quando o povo, incitado pelos sacerdotes, escolheu no seu lugar Barrabás? E o que eu farei com esse Jesus chamado Cristo? O povo respondeu: crucifica-o, crucifica-o. Foi o grito das multidões, pessoas que eu nunca havia visto na minha vida. Foi assim. Pilatos se acovardou diante deles. Achava que a voz do povo era de fato a voz de Deus. Engano dele. Jesus, nosso amigo, o Mestre, nossa esperança, foi crucificado entre dois ladrões comuns. Uma noite horrível, uma noite cruel, uma noite injusta.
Maria, minha esposa, conseguiu passar pela cerca dos guardas e soldados para ficar com Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres. E ela viu o sangue do Mestre formar pequenos poços no solo rochoso ao pé da cruz. Ouviu cada exclamação de angústia enquanto Jesus se levantara sobre os pregos para engolir um pouquinho de ar, enquanto seus pulmões enchiam de líquido. 7 vezes ele conseguiu respirar o suficiente para repetir palavras que pareciam recapitular a mensagem da vida dele. Que palavras eram essas? Eram 7 palavras. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Eli, Eli, lama sabachthani. Tenho sede. Tetelestai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim morreu. Na mesma hora em que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo, aquele que era o autor da vida entregou sua vida, morreu, e com ele morreu então a nossa esperança. Foi tirado da cruz depois de um lance cruel no seu lado, só para garantir de onde saiu água e sangue. Tudo feito às pressas, porque nossos líderes não queriam se contaminar com um cadáver logo antes do sábado. Irônico, né? Assassinaram o homem mais inocente na face da terra e não queriam se contaminar com seu cadáver. Passamos a noite e o primeiro dia debaixo das nuvens pretas de decepção e desânimo. Era como se os pais de uma criança decidissem se divorciar na véspera do seu aniversário, ou como se um noivo morresse a caminho para o casamento. Não havia mais razão de viver. Nosso mundo estava desmoronado. Estávamos sem esperança. Por isso, antes que terminou aquele sábado, o primeiro dia da festa dos pães asmos, eu e Maria decidimos voltar para Emaús. Não havia mais razão de ficar na cidade. E por ser o primeiro dia da semana, eu precisava voltar ao campo para trabalhar. Mas a vida perdera o sabor. Na saída da cidade ainda encontramos grupos ali e aí conversavam sobre os eventos daquele dia. Chegaram a ter nos boatos de que o túmulo estava vazio. Alguns dizendo que alguém havia roubado o corpo. Outros que haviam visto anjos. Para mim foi mais um golpe da parte de Pilatos, Caifás e todos os políticos corruptos da cidade. Não havia mais espaço em meu coração para a esperança vazia. Enquanto arrastávamos nossos pés naquela longa e empoeirada estrada, cabisbaixo, sob as nuvens da desilusão e tristeza, conversamos sobre todos os eventos da semana anterior. Mal notamos um estranho que rapidamente nos alcançou e diminuiu seu ritmo para nos acompanhar. Que é isso que deixa vocês tão preocupados e tristes? Disse ele. O que aconteceu? Nós paramos boquiabertos. Tinha que ser um estrangeiro mesmo para ser tão ignorante de tudo que havia acontecido? Tantos sonhos, tantas esperanças dissipadas com a morte do profeta, inundando novamente ondas da tristeza. Então eu respondi com toda a incredulidade do meu coração. Você deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe de tudo que aconteceu nesses últimos dias, né? Então ele respondeu com uma inocência incomum. O que aconteceu? Então nós explicamos todos os eventos recentes. Repetimos toda a história, somente serviu para aprofundar ainda mais o vazio no nosso coração. Então resumimos dizendo: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Quando falei 3º dia, ele
deu um olhar estranho. Mas na hora nós nem levamos a sério. Também expliquei sobre os boatos que ouvimos das mulheres que não acharam o corpo, relataram que tinham visto anjos, contamos dos discípulos que viram o túmulo vazio, contudo não passavam de chantagem, esperança vazia. Foi quando esse viajante parou, fixou-nos o olhar e falou algo que eu nunca esquecerei. Ó nécios e tardio de coração para crer tudo que os profetas disseram. E ele continuou dizendo, porventura, não convinha que o Messias padecesse e entregasse na sua glória? De alguma forma, em vez de ficarmos ofendidos, foi como se uma pequena chama renascesse na minha alma. E daquele momento em diante, um santo arrepio tomou conta de nós. Nosso novo amigo começou pelo livro de Moisés, expondo a centralidade de Cristo nas Escrituras, e não parou até o fim das Escrituras, quando chegamos na entrada da nossa aldeia. Ele comentou que iria mais adiante, mas não podíamos perder aquela oportunidade. O fogo da esperança queimava novamente em nossos corações. Senhor, por favor, fique conosco, só mais um pouquinho. É tarde, a estrada é perigosa e você deve estar com fome. No fim, prevalecemos e ele concordou em ficar conosco. A comunhão foi doce e os nossos olhares se abriram para entender a unidade e o foco das Escrituras como nunca antes. E nós pensamos, quem é esse rabino tão erudito, mas tão humilde? Não demorou muito tempo para termos a resposta. Quando chegamos a casa, nosso convidado assumiu o papel de anfitrião. Tomou o pão, falou a bênção e partiu. Havia algo muito estranho, muito familiar, do jeito como ele partiu o pão. Parecia como se trouxesse a ele memórias doces e amargas. Mas foi quando ele estendeu o pão para cada um de nós que vimos as cicatrizes, marcas de alguém que havia sido crucificado. Meus amigos, ninguém sobrevive a uma crucificação. Só poderia ser o Senhor ressurreto. Olhamos para Ele, que nos deu um sorriso e logo desapareceu. Atônitos, assustados, reconhecemos que aquele que estava bem na nossa frente era o Senhor. Ele estava vivo. Era tudo verdade. Foi por isso que ardiam os nossos corações pelo caminho, quando Ele mesmo falou de si próprio em todas as Escrituras. Nós tínhamos que voltar para Jerusalém. Todos precisavam saber naquela hora, naquela noite. Todo o cansaço, toda a decepção que arrastava nossos pés na vinda para Emaús, virou um ânimo, esperança na volta. Nós voamos naqueles 11 quilômetros de subida até Jerusalém. Jesus está vivo! Nosso rei voltou! Nem a morte conseguiu prendê-lo! Renova-se a nossa esperança! E a ressurreição fez toda a diferença. Experimentamos o que o nosso profeta Isaías disse: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ao mesmo tempo, quase demos risada pensando na nossa tolice quando lhe perguntamos: és tu o único em toda a cidade que não sabe o que aconteceu nesses dias? De fato, ele era o único que entendia tudo o que tinha acontecido. Foi ele que suou gotas de sangue em Getsêmani, que foi abandonado pelos seus amigos, sabatinado pelo sumo sacerdote, perseguido pelo Pilatos, ridicularizado por Herodes, que teve sua barba arrancada e foi cuspido pelos soldados. Foi ele que sentiu as farpas
carro de cruz, na carne moída das suas costas e a dor excruciante dos pregos perfurando os seus pés e mãos. Acima de tudo foi Ele, somente Ele, que suportou o vexame dos nossos pecados, pendurados sobre o seu corpo nu, como Deus homem, puro, santo, inocente. Ele sofreu uma dor infinita quando pela primeira vez na história do universo seu pai virou as costas e o recusou olhar para seu filho angustiado, que se fez pecado por nós. Ele foi o único que experimentou o frio da morte e as sombras do interior do sepulcro. E foi Ele que venceu a morte, justamente no terceiro dia, assim como havia nos profetizado. Ele era o único que de fato entendia tudo o que tinha acontecido. E quando chegamos a Jerusalém, encontramos 11 reunidos, com vários outros presentes. Todos estavam admirados porque Simão Pedro também havia encontrado com o Senhor. Ofegantes, contamos tudo o que aconteceu no caminho e como o reconhecemos na hora que ele partiu o pão. Ainda falamos essas coisas quando Jesus mesmo apareceu do nada, no meio de todos nós, e disse: paz seja convosco. E todos nós ficamos pálidos, recuamos um pouquinho e pensamos: é um fantasma? Mas ele nos acalmou, ainda que parecesse que ainda não entendêssemos como não compreendíamos as Escrituras e a profecia a seu respeito. Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Apalpem-me e verifiquem, porque o Espírito não tem carne nem osso. Como vem, eu tenho. Agora foi a hora da alegria, a renovação da esperança, que nos deixou atônitos, admirados, mas ainda um pouquinho desconfiados. Era possível alguém vencer a morte? Foi então que ele pediu algo para comer. Demos um pedacinho de peixe assado. Ele comeu e pareceu como se fosse os bons e velhos tempos do outrora. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo e ele mesmo estava vivo. Ele repetiu para todos aquela aula de panorama bíblico e nos deu uma missão. Dissemos suas testemunhas da sua ressurreição e da sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. E deveríamos pregar arrependimento para todos, para a remissão dos seus pecados, em nome do Senhor Jesus, para todas as nações, começando em Jerusalém. Então, missões era de fato a nossa nova missão: proclamar como testemunhas a glória do Cristo ressurreto. E foi assim que no dia mais sombrio das nossas vidas, o sol da esperança brilhou mais intensamente. A ressurreição fez toda a diferença e o mundo nunca mais seria o mesmo. Aí eu lembrei das palavras do provérbio de Salomão: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. A ressurreição de Jesus foi a ressurreição da nossa esperança. O coração doente reencontrou alegria. A árvore morta, a cruz, transformou-se em árvore da vida. Jesus conquistou a morte e nos deu razão para viver. Porque vivo está, o amanhã enfrento. Porque vivo está, temor não há, pois eu bem sei que dele é o meu futuro e a vida vale a pena. Cristo vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que Deus os abençoe com essa promessa
A esperança que se adia faz doer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Monólogo da Páscoa, a esperança cumprida, de Davi Mack. Deus abençoe sua vida.